Boa noite. A paz do Senhor, irmãos. Sejam muito bem-vindos nesse lugar. Nós vamos dar início agora à palavra de Deus. Pedir para que Deus fale grandemente aí ao nosso coração. Nos renove, né? A palavra de Deus nos renova. A cada dia, né? A gente dá aquele fôlego mesmo, né? Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, ver o cuidado que o Senhor tem conosco. Tá? Nós vamos continuar na sequência, né, dos milagres de Jesus. A gente vem aí toda semana falando, em cada um mais maravilhoso do que o outro. E hoje, nós vamos falar aí... Está falhando? O microfone está falhando? Não? Nós vamos falar da cura, né, de um homem que era surdo e mal podia falar. Está em Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. Amém? Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Marcos, capítulo 31. Capítulo 7, versículo 31. Saiu dos arredores de Tiro, atravessou Sidom, até o mar da Galileia, e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar. Jesus ordenou-lhe que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais lhes falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigada por esse momento, obrigada pela tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus, fala de forma individual com cada um de nós. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para te ouvir. Nós queremos estar sensível à tua voz, Pai. Fala mesmo, Senhor Deus, fala com cada um de nós, Senhor Deus. Transforma-nos, Senhor, através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O Evangelho de João Marcos, ele foi escrito entre 20... Pode sentar. O Evangelho de João Marcos, ele foi escrito entre 29 e 33 depois de Cristo. É um evangelho, assim, que quando a gente começa a ler, a gente percebe, assim, ele tem um ritmo acelerado, né? Parece que, assim, aconteceu um milagre atrás do outro, um negócio muito rápido. Não parece que o ministério de Jesus aqui na Terra durou 3 anos, né? Parece que o negócio durou uns 3 meses, tão rápido que é, quando a gente começa a ler o livro de Marcos, de João Marcos. Mas, independente disso, a gente percebe os detalhes que tem. Porque a palavra de Deus ela é detalhada, Deus é detalhista, né? Ele separa cada coisa, coloca no seu devido lugar, cada pessoa, cada característica. Quando a gente começa a ler sobre os milagres de Jesus, a gente vai percebendo que cada um tinha uma característica específica, né? Jesus não olhava para a multidão e tratava de uma forma geral. Jesus é individualista, né? Ele cuida de uma forma detalhada, né? E aí eu trouxe aqui para os irmãos, se puder estar colocando aí, aqui logo no comecinho, a gente percebe que ele fala assim, ó, a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia, na região de Decápolis. Eu trouxe um mapa aqui só a título de curiosidade. A região de Decápolis são essas cidades aqui, esses vilarejos, né, no caso, que estão em preto, né? E aí, Decápolis é uma palavra que vem do grego, quer dizer deca, quer dizer 10, e polis quer dizer cidade. Portanto, significam as 10 cidades. Uma das principais características dessas cidades era o dialeto, que era comum, por isso que elas eram mais unificadas, e eram também uma característica dessa região, que era uma região de pessoas pagãs, né? de uma região de pessoas politeístas, que criam em mais de um Deus. Né? E a gente continuando aqui, o que a gente observa
uma das principais características que tocou no meu coração, lendo essa palavra, e eu pedia para Deus, né, o que falar para trazer hoje, para estar compartilhando com os irmãos. Um dos ensinamentos que esse texto traz é a questão da importância da intercessão, que a gente vê logo aqui no versículo 32, que fala ali, né? Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Olha que detalhe importante, né? Uma região que era de pessoas pagãs, de pessoas politeístas, quando souberam que Jesus estava lá, fizeram questão de estar levando a pessoa. Fizeram questão de estar levando esse surdo e que mal podia falar. A importância da intercessão. Porque muitas vezes a pessoa não tem condições, a pessoa não aguenta vir para a igreja, não aguenta buscar a face do Senhor, não tem forças para isso, está passando por uma situação tão difícil que simplesmente ela não tem força. Se não tiver aquela pessoa para estar ajudando, para estar buscando, né? Aquela pessoa, simplesmente não tem forças. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui da igreja, que tem essa preocupação, porque é o que a gente percebe hoje, né, em algumas igrejas, que assim, o irmão faltou hoje no culto. Tá desviando, só pode. Não está mais indo na igreja, a gente não vê mais na igreja, né? Aquele irmão, você ficou sabendo, aquele irmão está com depressão. É demônio. Só pode ser. Ué, como é que a pessoa está dentro da igreja, conhece a palavra do Senhor e vem falar que tem depressão? Infelizmente a gente escuta isso, né? Ou então a pessoa passa por uma situação difícil, uma tragédia na família, perde um ente querido, e a pessoa fala assim, só pode estar em pecado. Está acontecendo um negócio desse, só pode estar em pecado. Aí eu pergunto para vocês, o que Jesus faria? Qual seria o posicionamento de Jesus? Qual que é o posicionamento da igreja com relação a isso? E aqui o que traz aqui é muito importante porque assim, quando a gente começa a estudar sobre essa região de Decápolis, que fala disso, né, que as pessoas eram pagãs, mas se a gente observar um pouco lá atrás, né, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5, quando Jesus cura o gadareno, capítulo 5, versículo 19, para quem quer saber a passagem, quando Jesus cura o gadareno, é na região de Gandara. Se você observar, volta um pouquinho no mapa, por gentileza. Olha ali, ó. Gandara está justamente ali naquela região de Decápolis. Então, Jesus cura aquele endemoniado naquela região, e aquela única pessoa leva a palavra de Deus para algumas pessoas ali, para aquela região. Né? O testemunho de vida dele foi tão forte que quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estaria lá novamente, fizeram questão de levar aquele rapaz, aquele homem que era surdo e mal podia falar. É interessante isso, né? Porque se você observar lá no capítulo 5, Jesus, quando está indo embora, o gadareno fala, não, eu quero ir com o Senhor, né? E ele fala assim, ó, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Então, aquelas pessoas que levaram aquele surdo, e aquele homem surdo que mal podia falar, é porque viram o testemunho de vida daquele gadareno. Porque senão eles nem conheceriam Jesus. Não era da região deles, né? Jesus. É interessante isso, que um testemunho de vida, como é importante, né? Não é você conhecer a palavra de Deus é muito bom, você ter conhecimento de capa a capa da Bíblia é muito bom, mas o teu testemunho de vida é que vai fazer a diferença. Interessante isso, né? O testemunho de vida. Porque aquele homem, aquele gadareno, ele passou muito tempo lá no sepulcro. Ele não frequentava a sinagoga. Ele não tinha, eu acredito que ele não tinha esse conhecimento da palavra, dos mandamentos. Mas o testemunho de vida dele fez a diferença para mudar a vida daquelas pessoas. E para aquelas pessoas terem um posicionamento de interceder por esse rapaz. Amém, irmãos? Um outro ponto importante, outro ponto que me tocou, foi a questão de como Jesus trata a gente de forma individual. Percebe que ele retira o rapaz do meio da multidão e leva ele à parte. Interessante isso, né? Ele fala aqui no versículo 33, depois de levar à parte,
longe da multidão. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, e em seguida cuspiu e tocou a língua do homem. Então voltou os olhos para o céu, e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre, e ele começou a falar corretamente. Eu percebo o cuidado de Jesus com a nossa vida, né? O cuidado que ele tem do que nós estamos ouvindo. Porque aquelas pessoas que estavam lá, com certeza muitos que não, Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Mas com certeza também tinha aqueles lá, não sei não, viu? Esse negócio, esse rapaz aí, ele já está ruim, já não é de hoje não. Será que esse negócio vai dar certo? Porque tem aquelas pessoas negativas. Jesus não queria que ele escutasse essas coisas negativas. Jesus queria que ele escutasse a voz dele primeiro. Você vai escutar primeiro a minha voz. Você vai escutar os planos que eu tenho para você. Você vai escutar aquilo que eu tenho para a tua vida, para o teu futuro. Amém, irmãos? É isso que Deus quer, que a gente escute primeiro a voz dele. Né? Pedir conselhos é muito bom, ter pessoas ao nosso lado que possam nos aconselhar é muito bom. Mas, em primeiro momento, a gente tem que estar escutando a voz de Deus. E para a gente escutar a voz do Senhor, a gente precisa ter intimidade com Ele. A gente tem que estar separado da multidão. A gente tem que estar tirando aquele tempo no quarto, aquele tempo sozinho, só nós. Amém. Meu marido, nós somos uma só carne. Ele me conhece, a gente se conhece, nós temos sonhos juntos. Mas aquele tempo com Deus, ele é precioso. De escutar o que ele tem para mim, individual, para mim, para Michele. Da mesma forma que meu esposo, para escutar o que ele tem para o Alexandre. Amém, meus irmãos? E Jesus tinha essa preocupação. E outro detalhe importante, que assim, você vê que Jesus primeiro cura o ouvido e depois a língua. Nós temos que escutar mais, falar menos. Né? A gente precisa de ter esse tempo, de estar escutando mais, de processando mais. Ao invés de repente, já sair falando dos nossos sonhos, falando das nossas conquistas, falando de tudo aquilo que a gente quer, de tudo aquilo que a gente sonha. Ele poderia, assim, o menino já precisa ter saído maravilhado. Agora não, Jesus fez assim, primeiro você vai ouvir tudo aquilo que eu tenho para você. E depois você vai falar, você vai anunciar o que eu tenho para você. Você vai anunciar as maravilhas, tudo que nós fizemos. Amém, meu irmão? Eu tenho certeza que esse rapaz foi um testemunho tremendo naquela região. O outro ponto importante que eu vejo, já está no versículo 33, né? Porque fala assim, Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém. E a gente fica sempre perguntando, por que Jesus falava isso, né? Vai, não conte para ninguém. Era para sair falando para todo mundo mesmo. Porque Jesus, ele não era um curandeiro. Jesus é um transformador de vidas. A pessoa sai e fala assim, Jesus me curou. Amém, glória a Deus, Jesus pode curar, Jesus pode fazer todas as coisas. Tudo é possível para Deus. Mas o que nós temos que ver, a principal importância do Evangelho é transformar vidas, não é simplesmente curar. Deus pode curar tuas emoções, curar a tua saúde, tudo isso pode ser feito. Mas o que Deus quer é transformar a tua vida. Quando a gente estuda administração, ou faz esses cursos de liderança, hoje o que está no auge é a liderança transformacional. E eles sempre ficam procurando, né, para os alunos, ter um exemplo de um líder transformacional. E começa a falar todas as características, e fica procurando um empresário, fica procurando o líder mundial. Mas quando olha exatamente todas as características de um líder transformacional, a gente vê que só Jesus tinha todas essas características o tempo todo. Sabe, quando as pessoas falam hoje em liderança transformacional, Jesus já fazia isso há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos ele transformava vidas. Ele transformava sonhos em realidade. Amém, irmãos? Então é isso que ele queria. Quando ele fala isso para aquelas pessoas, é porque essa era a preocupação. De ele não ser simplesmente um curandeiro. Não simplesmente curei esse rapaz. Eu transformei a vida desse rapaz para a honra e glória do meu Pai. Amém, irmãos? Amém? O que a gente pode estar vendo nessa passagem, que ela traz, indiferente das limitações das pessoas, indiferente das nossas falhas, indiferente dos nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, Ele pode estar transformando a nossa vida, e através da nossa vida, nós iremos transformar a vida de outras pessoas, o nosso testemunho. Nós temos que ser testemunho vivo da palavra de Jesus. Como eu disse, conhecer a palavra é muito bom,
Saber ministrar a palavra é muito bom, mas você ser testemunha, a pessoa olhar para você e ver Jesus na tua vida, é diferente, irmãos. É diferente. Amém, irmãos? Então, a palavra que eu trouxe hoje é essa palavra curtinha, e o que veio no meu coração é isso, essa questão da intercessão. De nós estamos passando numa época muito difícil, pessoas têm perdido entes queridos, né, pessoas estão com pessoas internadas, né, com parentes internados. E eu quero convidar os irmãos da gente estar tirando esse tempo de intercessão aqui na igreja, para estar orando. Hoje mesmo o pastor Jeff passou a mensagem, né, do missionário da igreja lá na tribo dos Yanomamis, também está com Covid, a gente está orando por ele, vai estar intercedendo por ele, né, e que a gente seja essas pessoas mesmo, que possa estar usando a palavra do Senhor, tendo o nosso testemunho para transformar vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus continue falando com vocês.